Boa noite, Amanda, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Ercília, seja bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite para você. Boa noite também, Elaine Lavez. Daniele Diamantino, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Olá, Wagner, boa noite. Seja bem-vindo. Silmara, boa noite também para você, seja bem-vinda. Olá, Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês. Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda, você, a Andréia. Adriana Alvarenga, boa noite também, seja bem-vinda. Maria Aparecida Moraes, boa noite Gessé, boa noite também Oneida Alves. Olá Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Marcelo Machado, boa noite. Olá Valéria Cruz, boa noite Célio Melo, boa noite também Luciene Naves, boa noite Anita e Clarindo, boa noite Leda Lovato, Célia, seja bem-vinda, Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Olá Renato Leite, boa noite. Elaine Lavez, boa noite. Edna Bueno, boa noite também, seja bem-vinda. Senhor Antônio Pazotto, Isabel, boa noite para vocês. Jossanã, boa noite. Valdete Faria, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Senhor Antônio Onof, boa noite. Olá, Geraldo, boa noite, seja muito bem-vindo. E Geraldo, ó, já vai servindo como ensaio aí, hein? Parece que tá tudo bom, tudo certinho para amanhã, né? E vai ser mais ou menos assim, qualquer coisa você vai corrigindo aí. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Boa noite também, Tuca, Paulo Henrique. Boa noite, Marina Pereira. Leida Genari, boa noite também para você. Olá, Deia Correia, boa noite, seja bem-vinda. Beleza, que bom, Geraldo. Para sair um som bem certinho. Iraci Rosa, boa noite, seja bem-vinda também. Que Ele abençoe a todos nós, Wagner, com certeza, todos nós somos e seremos abençoados, procurando sempre nos conectarmos com o Criador. Boa noite, Érica. Vamos então fazermos a nossa prece para a gente iniciar a leitura e estudo da noite de hoje. Só diminuir um pouquinho aqui o som. Olá, Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Terezinha Neves. Nós estamos aqui bem no início, convidando a todos vocês agora nesse instante a elevar o pensamento, procurando de alguma forma esvaziar a mente, para que essas informações que a espiritualidade nos preparou para esta noite possam encontrar eco na nossa mente, no nosso coração e principalmente possam sustentar as informações e o conhecimento que nós já possuímos da própria vida, da natureza, reforçando assim toda esta base e fundamento da nossa própria fé. Sim, estamos aqui, meus queridos companheiros, em busca de conhecimento, e um conhecimento que será capaz de se transformar em paz, em tranquilidade, em fé. Nós estamos precisando trilhar até atingirmos a perfeição.
evoluindo e crescendo cada vez mais, sendo mais felizes, tendo mais qualidade de vida no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E a gente vai aprendendo com Cristo e com todos esses Espíritos que nos auxiliam, através dessa leitura e estudo, a como nos comportar de forma correta e adequada para efetivamente termos esta qualidade de vida e essa paz neste trajeto, nessa estrada que nós estamos trilhando. Muita paz a todos vocês. Mas que essa paz não fique represada dentro de nós, que nós possamos ser instrumentos da paz do Cristo, exatamente porque aprendemos com Francisco de Assis que é dando que se recebe. E quanto mais doarmos paz, quanto mais desejarmos a paz aos outros, mais paz nós estaremos preparados para sentir. Mais paz estará nos envolvendo, mais paz nós estaremos distribuindo. E assim, contribuindo para que a paz tome conta de todo o nosso planeta. As nossas orações e vibrações a todos que se encontram aqui, que fazem parte desta família. Porque precisamos estar fortes, unidos, para que juntos também possamos distribuir energias e vibrações aos nossos próprios familiares. Nós aqui deste grupo, a todos aqueles que sempre colocamos aqui no nosso caderno de intenções, pais, irmãos, familiares daqueles que participam conosco, que eles recebam essa energia que vibra não somente de nós, mas principalmente desta equipe maravilhosa. Que as nossas energias e vibrações sejam levadas para os mais necessitados, sejam eles nossos amigos, nossos colegas, vizinhos, os nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Que as nossas energias e vibrações sejam levadas a todos os funcionários da área da saúde que têm incansavelmente trabalhado nesse período de pandemia em prol da sociedade, em prol da saúde do nosso planeta. E as nossas preces e orações a toda a humanidade, para que todos possam sentir, experimentar, ainda que por breves instantes, como a paz é capaz de transformar não somente nós, não somente a nossa vida, mas a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos, a vida do nosso planeta. Que assim seja e que esse Mestre incomparável permaneça sempre nos auxiliando, agora e sempre. Olá, Luísa Nalim, boa noite também, Ana Cristina, boa noite, Mariinha, olá, Reinaldo e Cecília, sejam bem-vindos, bem-vindo também, Mariângela, olá, Márcio, Salete e Gustavo, Adriana Valério, Dona Luzia e Luísa, boa noite para vocês, Sueli, boa noite, a Cecília está num e o Reinaldo está no outro, ó, que legal. Sueli, boa noite, Ana Camargo, Gilberto, boa noite também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Marcileia, olá, Celino, que bom, prazer tê-lo aqui conosco, Marina Paula, boa noite, Filomena, e o Celino, gente, nós estamos combinando aqui de marcar uma live com ele, para ele fazer a divulgação da obra, que eu falei para vocês, daqui uns dias eu mostro aqui a capa, tudo direitinho, e a gente vai fazer uma live para ele divulgar esse livro fantástico, maravilhoso, uma leitura gostosa, envolvente, vocês vão amar. Filomena, boa noite também para você, boa noite, Vinícius Andretti, boa noite para Doralice, Leopoldina, boa noite também para Lodinha, para o Camilo, para Eduarda, para o seu Salvador, enfim, boa noite para todos vocês que estão aqui, que assistirão depois. Olá, Lidiane, seja bem-vinda. E que, junto com o pensamento, pelo menos, voltado a este benefício, tanto individual quanto social, contribuindo para a melhoria do nosso planeta. Gente, quinta-feira, dia de nós fazermos a nossa leitura e estudo do Livro dos Espíritos. E essa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos ali por volta da questão 330 e seguintes, onde nós estamos estudando sobre
a volta. A gente já viu, nós já estudamos, inclusive no livro Céu e Inferno, a gente está identificando algumas mensagens de espíritos que partiram para o plano espiritual. Agora, nós estamos vendo aqui nessa parte do livro dos Espíritos, a volta do espírito para a vida corporal. Então, nós temos essas idas e vindas. Mundo físico, corporal, mundo espiritual. Agora, especificamente, a gente vai estudar o prelúdio da volta, na sequência, a união da alma com o corpo. E principalmente são assuntos muito correlatos, tá? Eu vou falar aqui e já vou fazer algumas referências ao próximo tópico, que é exatamente a união da alma com o corpo, porque estão intimamente ligados e para que vocês consigam entender e interpretar bem essas questões colocadas por Kardec e as respostas da espiritualidade. Luísa Silva, boa noite também Gisela Goulart. Adaí, boa noite, seja muito bem-vinda. Bom, o que nós já vimos sobre o prelúdio da volta até agora? A gente já começou a ver sobre se os espíritos têm uma noção de quando irão reencarnar. Boa noite, Serena, seja bem-vinda. E aí a espiritualidade falou, olha, a gente até pressente, mas a data, a época, o momento certinho, nós não temos. De uma coisa nós temos certeza, que aí seria a questão seguinte, que a reencarnação é uma necessidade para o espírito. É uma necessidade por quê? Porque exatamente através da reencarnação, e a gente vai aprender em questões mais adiante, é uma necessidade para que o espírito possa buscar a sua evolução. Como nós temos ali na escola, vocês já viram, a gente tem a parte teórica, a parte das aulas, e depois nós vamos testar os nossos conhecimentos através da prova. A vida corporal é exatamente essa oportunidade que nós temos de testar os nossos conhecimentos adquiridos, fazermos provas e também somos submetidos a algumas expiações. Por quê? Porque a gente precisa aprender a reparar os nossos erros para que, doravante, tenhamos apenas e tão somente acertos. Por isso que os espíritos perfeitos não têm mais a necessidade de reencarnar. Por quê? Porque eles não cometem mais erros, eles não têm nada mais a reparar e eles, como diz, salvo engano, São Luís, na Revista Espírita de fevereiro de 1862, alguns espíritos que já estão acima desse topo da escala, se eu posso assim dizer, eles não falham nem na encarnação, ou seja, como Cristo, mesmo assumindo um corpo de carne, e a gente vai aprender mais sobre a influência do corpo no espírito, na vida do espírito, nos seus conhecimentos. Esses espíritos mais avançados que já atingiram esse grau, eles não sofrem influência da matéria. Muito pelo contrário, eles conseguem influenciá-la. E nós estamos exatamente neste ponto. Com o nosso conhecimento e com o nosso despertar, nós temos que aprender que nós, quando eu falo nós, eu estou falando da nossa essência, que é o espírito. Nós temos que dominar a matéria. Nós temos que dominar o nosso próprio organismo. Nós temos que dominar as nossas más tendências, e algumas delas sofrem essa influência do próprio corpo. E é isso que a gente precisa entender, e é isso que nós precisamos aprender. Né, Sr. Luiz Alberto? Boa noite, seja muito bem-vindo também. Então, a questão é, todos os espíritos se preocupam com a reencarnação? Quando nós estamos sem a influência do corpo, a gente percebe que o espírito foi criado, ou o princípio espiritual, ele existe para atingir a perfeição. E nós só vamos atingir a perfeição depois de conseguirmos todas essas reparações, né, Gustavo Duarte? Boa noite. Só depois de conseguir, então, nós vamos perceber que a reencarnação é uma necessidade. E a gente se preocupa por quê? Nós nos preocupamos exatamente porque a gente quer ser perfeito, nós não queremos errar. Pena que hoje a gente pensa um pouquinho nessa questão da perfeição, mas infelizmente associada ao orgulho, ou seja, buscamos uma perfeição material. Por isso que o orgulho, de alguma forma, toma conta, né, de toda essa nossa estrutura. Por isso que o orgulho e o egoísmo ainda falam mais alto, porque nós não conseguimos despertar a consciência espiritual que existe em nós.
Mas a consciência material, sim. Por isso que a gente tem, né, essa busca, e o orgulho acaba falando mais alto. Quando a gente conseguir aprender que é o espírito que precisa dominar a matéria e não o contrário, aí nós veremos que realmente ficará muito mais fácil e mais tranquilo atingirmos esses objetivos. Boa noite, Alete, seja bem-vinda. Olá, Sheila e Petronilo, boa noite também para você. Roberta, boa noite. Roberta, Eveline, Gabi, sejam todas muito bem-vindos. Reinaldo, tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo também. Bom, então, na sequência, nós também vimos que os espíritos, como possuem liberdade, e a lei de liberdade é uma das leis naturais e universais, eles podem tanto retardar quanto adiantar a sua reencarnação. Veja, nós estamos falando o quê? Desse prelúdio, dessa preparação para retornarmos aqui. Então, o espírito, ele, pela lei, pela liberdade, pelo livre-arbítrio, ele pode adiantar ou ele pode retardar. A gente só tem que tomar um cuidado que quanto mais nós vamos retardando, mais distante nós vamos ficando da evolução, nós vamos ficando da perfeição. E veja como que Kardec é tão perspicaz nas suas perguntas, gente, que aí ele fala o seguinte: mas espera aí, se um espírito está tão bem numa situação mediana no mundo espiritual, ele está lá numa colônia, ele está lá no nosso lar, ele está ali tranquilo, para que ele vai querer vir aqui num mundo como esse, de provas e expiações, para enfrentar todas essas dificuldades? E a gente vai ver nas questões de hoje, nem sabe ou tem a certeza de que ele conseguirá vencer as suas provas. Não é preferível ele ficar lá? Os espíritos vão responder para Kardec: olha, Kardec, tudo bem, você pode até pensar dessa forma, ou muitos podem pensar assim, só que nós, como espíritos, não conseguimos retardar por muito tempo essa nossa evolução. Até mesmo porque, gente, nós, e aí eu vou falar, se me permitam a comparação, tá? Assim, eu sei que é um pouco grosseiro e talvez muitos não concordem. Boa noite também, Celeita. Mas veja, nós temos um pouco, né? Para não dizer muita, nós temos inveja. Muitas das vezes nós invejamos a felicidade do outro. Agora vocês imaginem um espírito desencarnado que vai ficar ali, né, José Ricardo, por um tempo, e ele está bem, e de repente ele só vai vendo os outros crescendo, evoluindo. Gente, vocês acham que ele não vai sentir aquela pontinha de inveja? Opa, eu também quero crescer e evoluir? Então, como diz a espiritualidade, desculpa a comparação que eu estou fazendo e até utilizando um vício e um defeito bem, né, vamos assim dizer, grosseiro e grotesco, que é a inveja. Mas, do ponto de vista espiritual, a gente vai ver os outros subindo, nós vamos querer também. Então, é exatamente por isso que a gente não vai, mesmo estando numa situação tranquila no mundo espiritual, querer protelar indefinidamente a nossa própria evolução. E é claro, a nossa própria evolução sem sofrer as consequências. Lembra que o exemplo que nós citamos, que a própria espiritualidade fala para Kardec? Eles falam o seguinte: qual é o doente que está vendo o remédio que vai curá-lo e ele não quer tomar? Geralmente nós queremos cura, então a gente vai tomar o remédio, e a reencarnação é esse remédio. A gente sabe que muitas das vezes amargo, mas o remédio, ele tem esta função de proporcionar a cura, e a reencarnação da mesma forma. Boa noite, Natália e Silvia, Mônica, sejam também bem-vindas. Então, isso foi aquilo que nós conseguimos identificar. O que mais que nós vamos ver na sequência para nós fecharmos esse título, o prelúdio da volta? Gente, uma das coisas que Kardec quis saber junto à própria espiritualidade é a questão da predestinação, da união da alma com esse ou aquele corpo. Eu vou falar isso, mas no próximo tópico a gente vai falar da união da alma com o corpo, tá? Kardec só quis saber que nesse prelúdio, ali na última hora, é que é feita a escolha do espírito. Olha, eu vou tomar aquele corpo, ou aquele corpo que está... Isso é feito em que momento? É naquele momento que o corpo está prontinho, está preparado para nascer? Ora, eu já vou até adiantar aqui para vocês, por quê? Porque
algumas perguntas de Kardec vão dar uma ideia de que primeiro vai ser montado o corpo físico, ele vai ser gerado e somente depois, nessas questões aqui, somente depois o espírito se ligará ao corpo. Vai dar essa impressão, principalmente dependendo da tradução que vocês acompanharem, tá? Eu não sei qual livro que vocês têm, qual tradução. Mas eu vou trabalhar com essas questões em conjunto para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Fabiano, boa noite, seja bem-vindo. Então, Kardec quer saber se, tá nascendo, vai nascer um espírito ali, ixi, nossa, a mãe dele é loira, de olho azul, o pai também, nossa, vai ser uma criança linda, opa, eu vou lá e vou habitar aquele corpo. Kardec pergunta mais ou menos isso. E a espiritualidade vai falar para ele, não, Kardec, não é bem assim não. O espírito, ele já sabe de antemão qual é o corpo que ele vai ocupar. Tanto assim é que a gente vai ver nas questões seguintes, que a ligação do espírito, ela ocorre no momento da concepção, não é no momento em que o corpo está pronto, ok? Inclusive, não sei se vocês se recordam, quando nós estudamos alguns meses atrás sobre a questão do princípio vital, a gente falou isso, que é o espírito, gente, que dá esta vitalidade à matéria. É o espírito que, ligado ao corpo, ele vai dando vida à matéria e a matéria vai evoluindo, ela vai crescendo e principalmente os corpos vão evoluindo e vão também formando todos os órgãos dentro do útero materno. Então, o espírito, ele precisa estar ligado para ele dar essa alavancada ao surgimento e ao crescimento do corpo, ok? Sem o espírito, esse tipo de coisa fica praticamente difícil ou impossível. Vai acontecer? Vai, mas a gente vai ver mais para frente, ok? Tanto assim é que tem um capítulo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que fica aqui, tá? Inclusive a dica de leitura para vocês. Olha lá o Luiz Alberto falando que tem a tradução do Herculano Pires, sempre fantástico. E aí, Wagner, nesse tópico, nessa observação que você faz, eu vou citar aqui o livro Missionários da Luz, de André Luiz, salvo engano no capítulo 12. Ele começa a conversar porque eles estão preparando a reencarnação de Segismundo, tá? É um livro bem interessante. E nesse processo, nessa preparação, o que André Luiz faz? Principalmente o Alexandre, que é o seu mentor, né? O instrutor neste livro, ele fala assim: André Luiz, eu vou te levar lá na nossa colônia, nosso lar, e vou te mostrar, existe um departamento lá chamado de planejamento, e eu vou te mostrar como que funcionam essas coisas. Reencarnação não é assim, como as pessoas pensam que, isso aqui foi um por acaso, foi um caso fortuito. Não. E aí, Alexandre levou André Luiz lá, e ele foi lá nos departamentos, ele viu, são feitos, gente, são elaborados desenhos dos corpos que os espíritos adotarão quando estiverem reencarnando. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então, há todo um planejamento, e nesse planejamento que eles vão montando, onde terão os problemas, onde terão os efeitos. Por quê? Porque o DNA vai exatamente partir desses projetos que foram elaborados na própria espiritualidade. Então, o negócio é muito mais, vamos assim dizer, bem elaborado do que a gente imagina. Não acontece, não há acaso na espiritualidade. E essa questão da união da alma com o corpo, ela também é perfeita. Inclusive, tem uns espíritos, uma historinha bem interessante, né? Quando eles chegam lá para conversar com o responsável, André Luiz está perto, e aí fala, fulano, ei, como é que está o projeto do meu corpo? Tá beleza. Inclusive eu gostei daquele defeito que você colocou ali na minha perna, porque se eu não tiver esse defeito, pode ser que eu me perca na minha encarnação. Aí vem um outro espírito e falou, nossa, ainda bem que vocês colocaram, aliás, eu preciso colocar um problema na minha tireoide, porque eu não posso nascer bonita e perfeita, porque se eu nascer eu vou me perder na encarnação, então eu preciso ter e desenvolver esse problema. Só exemplozinhos bem
clássicos para vocês verem que tudo tem um planejamento, gente, no plano espiritual. Não é assim. Então, Kardec joga essa pergunta e a espiritualidade vai respondendo devagar. A espiritualidade vai respondendo com jeitinho e vai informando que não, existe uma designação anterior, existe todo um planejamento, Kardec, para que o espírito utilize aquele corpo. Então, aí vem Kardec, cabe ao espírito escolher o corpo em que vai reencarnar, inclusive com seus problemas, ou apenas o gênero da vida que ele precisa e que servirá de provas para ele. Olha para vocês verem a pergunta de Kardec. E a espiritualidade vai responder: podem também escolher o corpo nesses planejamentos que nós falamos, né? O Celino ainda coloca aqui, ó, na concepção temos o DNA dos pais e o DNA espiritual de quem irá reencarnar. Sim, Celino, exatamente. E inclusive nesse livro do André Luiz, Missionários da Luz, nós temos um dos espíritos que tem uma carga de trabalho, que tem uma ficha de trabalho lá no nosso lar, de mais ou menos uns 30 anos, que ela trabalhou exatamente para ter acesso ao planejamento do seu corpo, Celino, e do corpo dos 4 filhos que iriam nascer através dela. Por quê? Porque foram 4 espíritos que em existências anteriores foram desencaminhados por ela e pelo marido. Os 2 estavam juntos. E ela teve acesso, mas ela teve que trabalhar, né? André Luiz fala muito disso na sua obra, em acumulação de bônus horas. Ela teve que acumular muitos bônus horas para ela ter esse direito de também auxiliar na escolha deste DNA ou dos corpos dela e dos filhos, porque os filhos não tinham e não estavam em condições de fazer as suas opções, as suas escolhas. Ela é quem fez. Inclusive 2 deles seriam deficientes. Então, essa questão do DNA faz parte desse planejamento todo, tá? Por isso que Kardec pergunta aqui na questão 335 e os espíritos respondem: não, eles podem escolher o corpo. E as imperfeições deste corpo serão de acordo com as provas que o espírito precisa para progredir. Olha para vocês verem como que Deus é fantástico e perfeito em absolutamente tudo. As leis, gente, são perfeitas. Agora, nós vamos ter casos como esse que eu acabei de citar para vocês, que está lá no nosso lar, no Missionários da Luz. Os espíritos que reencarnariam como filhos daquela mulher, eles estavam numa situação mais difícil, estavam em regiões inferiores e eles não tinham condições de fazer esse planejamento. Então ela fez o planejamento para eles. Tá? A Valdete ainda coloca aqui, né? Tem espíritos que inclusive se acovardam e podem, sim. Pode acontecer isso sim, Valdete, de determinados espíritos, quando enxergam e estão diante desse planejamento, tentam recuar. Mas é feito todo um trabalho da espiritualidade, toda uma orientação, tá? Sempre respeitando o livre-arbítrio, para que eles entendam aquelas necessidades, tá? Inclusive tem um detalhe bem interessante que nesse mesmo capítulo 12 do Missionários da Luz, ele é extenso e elucidativo, que eu não sei se foi o Josino ou se foi o Manassés que estava orientando o André Luiz, chegou a dizer para ele dos espíritos completistas, que é uma expressão muito utilizada no meio espírita, tá? Para vocês que não são espíritas, não se preocupem, eu já explico. O que seria um completista? Gente, quando é feito esse planejamento, como pergunta Kardec, a espiritualidade responde, inclusive corpóreo, este corpo ele está ou ele é planejado para suportar aquela carga necessária durante a encarnação. Então, por exemplo, tinha um lá que perguntou assim, companheiro, o meu corpo, quanto tempo que está programado para ele viver lá na Terra? Falou, o seu corpo está programado para aguentar 70 anos. Olha para vocês verem, o seu corpo está programado para 70 anos. E aí eles vão responder para André Luiz, o que seria um completista? É exatamente aqueles espíritos que conseguem permanecer durante toda aquela programação no corpo. Lógico que tem a parte moral, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas na parte física, nós contribuímos para um desgaste do nosso corpo físico.
E por isso nós não somos completistas. Por quê? Porque nós diminuímos o tempo de vida útil deste corpo. Está vendo como que a reencarnação ela é importante para o espírito? Até para nós conhecermos as leis que regem a matéria, respeitarmos as leis que regem a matéria e também a própria vida espiritual. Por isso, a reencarnação ela é de extrema importância para nós. A Filomena ainda está lembrando aqui, né, dos geneticistas. Então, são planejamentos de lá e ainda tem algumas questões de cá, porque até nessa parte, Filomena, André Luiz comenta, se os médicos da Terra conhecessem todo esse trabalho que é feito no mundo dos espíritos, a medicina poderia ser fantástica e auxiliar muito mais a criatura humana a cumprir a sua própria missão, a cumprir a sua tarefa. E os geneticistas trabalham muito nisso. Hoje tem muita gente tentando, né, querendo descobrir algumas questões relacionadas com a genética e tal. O que a gente tem que preocupar, gente, é com essa nossa evolução. Como vários de vocês colocaram aqui, o Sr. Antônio colocou, reencarnar para buscar a perfeição. E se nós queremos buscar a perfeição, que tipo de perfeição é essa que nós estamos buscando? A perfeição do corpo? Né? Nós precisamos procurar a perfeição, sobretudo da alma. O corpo, ele serve de instrumento para o espírito. E as questões serão quase que automáticas, né? Nosso ente central, a essência, estiver caminhando para a perfeição, o corpo automaticamente também. A gente pode ver, as crianças de hoje não são muito mais belas do que as crianças do passado? Boa noite, Josi Oliveira, seja bem-vinda. Não são muito mais belas? Nossa, as crianças de hoje já nascem com aquele sorriso lindo, aquele corpo. Por quê? Fruto da própria evolução. Então os corpos vão evoluir, mas a gente está num momento que temos que preocupar muito mais com a nossa evolução espiritual, acima de tudo. Bom, a Valdete até ainda colocou, né, essa questão de recuar, e Kardec também pergunta isso para a espiritualidade. Pois é, Filomena, bem mais espertas também. Se o espírito pode recuar nessa última hora, na hora de tomar o corpo. Opa, estou vendo o corpo ali, não, eu vou recuar. A espiritualidade fala, existe a questão do livre-arbítrio? Existe. Alguns, sabe aqueles abortos espontâneos? Uma das causas, não estou falando que são todas, tá? Uma das hipóteses é exatamente o espírito recuar diante da tarefa. Pode acontecer um aborto espontâneo por isso. Só que, como diz a espiritualidade, ele vai sofrer mais do que se ele não tentasse nenhuma prova. E, gente, o que o espírito quer? Felicidade, evolução. O que nós queremos fugir é do sofrimento. Então, se nós recuarmos diante desta prova, nós sofreremos muito mais. Respostas da própria espiritualidade. Então, Kardec vai continuar aqui, né, com as suas questões, com as suas perguntas, e aí na sequência ele vai querer saber o seguinte: se pode acontecer de o espírito que aceitar reencarnar numa criança, tá, que houvesse, ou já estivesse ali tudo pronto e houvesse alguma dificuldade, poderia, como é que daria essa questão do espírito que aceitasse reencarnar numa que está prontinho? A espiritual fala, Deus proveria. Quando uma criança tem que nascer preparada, pronta, já existe um espírito predestinado, já existe, e a gente vai ver depois na sequência, como eu falei, a ligação ela é feita antes, no momento da concepção. A própria espiritualidade responde isso para Kardec. Tá? Então não existe uma criação sem um desígnio. Ah, vai um corpo nascer. Lógico. Gente, quando a gente for estudar a parte do aborto, nós vamos ver. Existem algumas provas para os pais, que às vezes vai acontecer determinadas coisas, a gente não vai adiantar, exatamente porque o espírito não estava, principalmente quando há aquilo que nós chamamos, né, essas outras formas de geração, essas outras formas que a Filomena tocou aqui, né, dos geneticistas ou dos médicos que fazem esse tipo de trabalho de
concepção in vitro, tá? Que procura um útero ou desenvolver alguma coisa fora para depois colocar. Então tem tantos detalhes em cima disso, porque se não tiver um corpo, um espírito, desculpa, destinado para aquele corpo, ele não vai trabalhar para desenvolver aquele corpo e aquela, vamos dizer assim, aquela encarnação não vai vingar. Então, só que a gente vai falar disso mais adiante. Eu não queria misturar muito para não ficar muito confuso aqui para vocês. O que a gente está trabalhando nessa primeira parte é exatamente isso, São Antônio. Eu me lembrou da palavra fecundação. Exatamente, perfeito. Tá? Essa fecundação in vitro, que é coisa que as pessoas têm procurado muito. Então, o que está trabalhando aqui nessa parte é exatamente esse prelúdio da volta, essa preparação, este trabalho que é feito antes, porque depois no próximo tópico, aí sim a gente vai falar especificamente da união. Kardec quer saber também se pode o espírito ser imposto, determinação, aquilo que a gente chama de encarnação compulsória. Ó, você vai estar determinado para isso. Gente, existe sim reencarnação compulsória ou prelúdio, espírito destinado especificamente àquele corpo, principalmente quando o espírito não tem condições de escolher. Quando o espírito, eu citei esse exemplo que o André Luiz fala no Missionários da Luz. Os espíritos estavam em situações e em regiões inferiores. Eles não tinham como escolher. Então, o corpo que foi escolhido para eles vai ser uma imposição pela necessidade de cada um deles. Então, o espírito será sim constrangido a habitar aquele corpo. Ah, Edson, mas pode acontecer? Sim, pode acontecer dele desistir, dele brigar e não querer. Tá? Mas de novo, isso é uma outra história. O sofrimento dele será maior. Mas muitas das vezes, quando esses são levados a essa compulsoriedade, eles não detêm essa completa liberdade e muitas das vezes não têm conhecimento exatamente para poder sair ou fugir dessa situação. E aí Kardec quer saber, mas poderia acontecer, por exemplo, de aparecer mais de um espírito para poder correr e habitar aquele corpo? Ó, tem um corpo ali e tal. De novo, gente, não. Por quê? Porque essas designações elas acontecem antes. Essa preparação, esse planejamento acontece antes da própria formação. A gente vai ver depois, na concepção, que já existe a ligação do espírito com a matéria. Depois Kardec muda um pouquinho o tom das perguntas. Aí ele quer saber, olha, o espírito que vai reencarnar, ele passa por um processo de perturbação? Olha que coisa interessante, porque a gente viu, quando desencarna, passa por um processo de perturbação. Até mesmo porque nós estamos numa faixa vibratória, a gente vai passar por outra. E quando a gente está lá na outra e vamos voltar para cá? Sim, a espiritualidade fala, existe sim um processo de perturbação e muitas das vezes uma perturbação até maior. Por quê? Gente, quando nós estamos desencarnando, nós estamos saindo de uma prisão. O espírito sai da prisão chamada corpo. Por mais que nós queiramos ficar encarnados, né? De preferência como que eles brincam, né? Ficar para semente. Existe uma libertação do espírito. Quando nós vamos encarnar, aí há um aprisionamento do espírito. Então a perturbação acaba sendo pior. A Érica está querendo saber aqui se não é o espírito que escolhe a mãe. Érica, a gente vai falar disso aqui um pouquinho mais adiante, mas o que acontece? Esse planejamento ele é feito no plano espiritual e muitas das vezes a mãe é que escolhe o filho, tá? Principalmente pela ligação. Depois, se você tiver a oportunidade de estudar esse livro Missionários da Luz, e a reencarnação de Segismundo está mais ou menos aí nesse capítulo 12, 13, 14. Aí você vai ver como que ocorre esse processo. Há uma conversa da mãe com o pai, com o próprio espírito, e eles entram num comum acordo. Olha, dá pra gente então nascer, viver, montarmos uma família? Opa, dá sim. Então há um consenso quando os espíritos estão nessa condição de escolher. Tá? Quando não estão, vai vir uma imposição da espiritualidade maior para que aquilo aconteça. E a partir daí, a família vai se formar. Ok? Gente,
Por conta do nosso horário, a gente vai parar por aqui, tá? Nós trabalhamos até aqui na questão 339, tá faltando 3 questõezinhas e a gente já vai entrar na união da alma com o corpo, mas são assuntos correlatos, não vai ter prejuízo de entendimento não. Mais uma vez agradeço a todos vocês por estarmos aqui juntos, fazendo essa leitura, estudo, e espero que todos consigam, que nós consigamos juntos assimilar essas informações e que isso contribua e muito para o nosso crescimento espiritual. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite, que Jesus nos abençoe sempre e que nós consigamos perceber essas bênçãos, que é mais